E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, galera, tudo bem? Cá estou novamente, professor Roberto Carlos. Isso, o próprio. Aquele momento, aquela pausa para as devidas piadas aí, né? As piadinhas sem graça pra caramba. Enfim, professor Roberto Carlos, aula de História. Hoje, para mais uma revolução, que são as revoluções por aula, revoluções por minuto. Então, vamos lá. Revolução Francesa, pessoal. Mais um, né? Eu sempre digo isso. Mais um momento emblemático. Mas mais um momento emblemático, né? Na história da Europa, né? Para a história mundial. Até interessantíssimo. Então, vem comigo. Espero que vocês estejam ávidos pelo conhecimento, ávidos para compreender esse momento aqui. The Revolution. Ou a Revolution. Melhor dizendo, isso foi ótimo, né? Sim, estou engraçado hoje. Vamos lá. Revolução Francesa. Olha só, vejam só, pessoal. Datas importantes, datas... Daqui a pouco eu vou nem tanto forçar a lembrança de vocês, a memória aqui, ver se vocês conseguem contextualizar com momentos do nosso país, aqui da história do nosso país. Preste atenção nessa data, ou nesse ano aqui. Se a gente pensar na data do início da Revolução, vou colocar o ano, né? 1789. Bem, um movimento que ele tem seu início implementado, né, pela burguesia, né? O que a burguesia queria? Lógico, ter os seus anseios, suas aspirações econômicas, suas vontades econômicas e sociais atendidas. Sendo assim, a burguesia conseguiu mobilizar as massas camponesas, as massas urbanas, nesse seu empreendimento, nessa sua revolução. Lembrando que era um período de extrema miséria, né, dessas classes. Então, a burguesia, sim, se apropriou dessa miséria, desse infortúnio dessas classes para criar esse movimento. Agora a pergunta que eu queria fazer para vocês, 1789, aproveitando com a ideia de revolução, o que faz vocês lembrarem o que aconteceu no Brasil em 1789? Revolução. Segundinhos aí para vocês pensarem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Inconfidência Mineira, galera. Lembram? Lembram durante as aulas lá sobre as conjurações, Inconfidência, a inspiração, né, nesses movimentos lá no Iluminismo? Então, Revolução Francesa, Inconfidência. E era isso. Continuando. Tanto que em uma data específica, agora eu vou colocar a data, né? Porque é um momento histórico, emblemático, uma das palavras mais usadas por esse professor que vos fala. 14 de julho de 1789. É a famosa queda da Bastilha. Essa massa urbana liderada, né, movimentada, organizada pela burguesia, toma a Bastilha que é o símbolo, né, do autoritarismo e de tudo de ruim cometida pelo governo. Então, essa queda da Bastilha, destruição, derrubada da Bastilha, foi um dos marcos, ou o marco principal, né, dessa insurgência popular, né, que caracteriza
a Revolução. Então, queda da Bastilha. Nesse momento é importante enumerar essas datas, né? Pelo menos uma data em si, né? Não vai acontecer no Enem. Qual a data em que houve a queda da Bastilha? Não, eu duvido que caia isso no Enem, né? Mas, pelo menos, o ano é importante, assim, e para a gente entender o ano é bom a gente entender o contexto, né? O que acontecia, o que estava rolando naquele momento ali, né? Então, nesse pré-revolução, qual era o contexto da Revolução Francesa? Era, então, um país agrário, grande parte da população vivendo no campo, né? Naqueles moldes feudais. Vamos retomar feudalismo, beleza? Feudalismo lá do século XIV, XIII, enfim. Mas o modelo ainda era esse, né? Uma estrutura agrícola baseada, pautada no modelo feudal. Então, era um reinado do Luís XVI que estava sendo extremamente prejudicial à economia francesa. Enquanto isso, né, paralelamente, ou ao mesmo tempo, cronologicamente ao mesmo tempo, a Inglaterra estava em que situação? Desculpe, pessoal, só um momento para... beleza, voltei. Enquanto isso, a Inglaterra promovia, né, estava vivendo aquele momento de processo de revolução industrial. Vejam só que contraste, né? França, né, nessa situação já mencionada, a Inglaterra vivendo a sua revolução industrial. Agora eu preciso apagar isso aqui. Próximo slide. As causas. Muito bem. Então, qual era o propósito da burguesia francesa? Já se espelhando na Inglaterra. Bem, desenvolver a indústria no país, né? Claro, baseando no modelo inglês, e destruir todos aqueles impedimentos, né, que poderiam obstruir esse processo de industrialização. Então, para isso, era necessário, né, a implantação de um sistema econômico diferente, né, de uma economia estruturada de forma diferente. Então, o liberalismo, né, o liberalismo econômico, né, que se fazia necessário, né, na visão da burguesia. Também vejamos de novo, né, burguesia. Nesse caso aqui, não era só a população, né, que estava com problema insatisfeita. Quando a burguesia fica insatisfeita, né, aí o poder, né, de influência da burguesia acabou se manifestando, né, sobre a população, e aí o caldo engrossou, na verdade, né? Então, o passo, né, para poder empreender uma revolução fica um pouco facilitado. Bem, a crise econômica e política também compõem essas causas, né? O que determinou essa crise? Quais eram as características dessa crise? Aquelas questões básicas, né, pessoal? Desemprego, queda dos salários, que mais? É basicamente isso, né? A gente tem aquela questão, a insatisfação da burguesia também, a questão dos impostos, né? Que também existiam alguns privilegiados no Estado, enquanto isso a burguesia acabava também sofrendo, né? Com
a ideia dos tributos, dos impostos, né? Enquanto isso, existe uma nobreza privilegiada que não se fazia necessário, né, esse pagamento. Isso compõe esse momento simbiótico entre essas duas classes, burguesia e trabalhadores. Que bonito foi isso, né? Momento simbiótico. Então, durante essa crise, né, existe a pressão, né, sobre Luís XV. Então, que convoca, né, os estados que compunham aquelas 3 divisões da sociedade, e a partir disso eles se propõem a se reunir e ficarem reunidos até que uma nova Constituição fosse implantada. Assim, em agosto de 1789, é então aprovada a Declaração dos Direitos do Homem nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que existe um problema, né? Luís XV desaprova essa declaração, Isso só faz, então, intensificar as manifestações populares. Muitos padres, né, e nobres acabam debandando, ou seja, eles fogem, né, desse momento turbulento, vão para outros países, então se instala o caos na França. Então é o momento em que o poder caberia ao rei, né, limitado pelo legislativo, e isso acabou gerando insatisfação, né, para Luís XV, ou Luís XVI, melhor dizendo. Então, essa crise começa, então, ela determina uma divisão entre esses revolucionários, né, a partir dessa Constituição determinada, definida, né, nesses moldes, na Assembleia. Nós temos 2 grupos, então, nesse momento, na França, os girondinos. Quem eram os girondinos? Representantes da alta burguesia da cidade que não acreditou na história que eles viram na TV. Essa aula está bem cômica, né? Com várias citações bem pertinentes, né? Mas o que um momento, algumas deixas não podem ser deixadas de lado, né? Então, vida que segue. Então, esses representantes defendiam, né, da alta burguesia, defendiam posições mais amenas, moderadas, né, conservadoras. Enquanto isso, os jacobinos defendiam, então, um partido mais radical. Então, nesse processo foi instalada aquela que foi conhecida como ditadura jacobina, né? Em que se ordena mortes, era usada a própria guilhotina, né, para punir essas pessoas, né? Sendo que o próprio Luís XVI foi morto numa dessas práticas, né? Maria Antonieta. Então, de 1793 a 1794 foi a era do terror, né? Foi um momento de extrema violência, morte diante
das pessoas que eram contra a Revolução. As igrejas foram, né, nesse momento, estavam ausentes, né, por força desse poder. Então, as execuções eram uma forma de eliminar os inimigos e fim de papo. Então, após esse processo, né, de tirania, foi um momento de tirania, né, até que em 1794, esse líder, né, desses jacobinos acabou sendo executado, né, a partir de um outro golpe, né, um outro golpe contra o próprio esse poder dos revolucionários ocorrido. Nós temos como consequência, pessoal, então, algumas modificações, né? A aristocracia, ela perde, então, a perda dos privilégios, né, da aristocracia é uma das consequências. Privilégios. Uma criação, né, de um novo mercado. Na verdade, um mercado que tem dimensões nacionais, né? Ou seja, o país se desprende daquele momento, né, daquelas práticas baseadas no feudalismo, né? Então a burguesia acaba tendo, então, ampliação dessas suas atividades, né? Lembram lá que o sistema econômico francês ainda estava preso ao modelo feudal. Então, a partir dessas consequências, uma das consequências é essa, uma ampliação, na verdade, da força da burguesia nessa tomada de atividades comerciais. Então, é o que se pode chamar da transição feudal para a capitalista. Então, a partir dessas mudanças, né, de uma ruptura, foi uma ruptura brusca, drástica, né, a partir desses atos revolucionários, né, para derrubar o poder da forma mais bruta, né, possível, e que acabou trazendo, né, essas consequências. Aí surge em 1799, começa a surgir outra figura aqui em 1799. A burguesia, né, acaba criando laços com quem? Napoleão Bonaparte, e que acaba sendo, né, trazido, convidado para compor esse governo, né, para liderar os exércitos e proteger a burguesia, proteger os interesses da burguesia. Contra quem? Contra quem sempre? Os exércitos, né, acabam sendo usados, entre outras situações, para conter a própria população. E aí vai ganhando, então, força Napoleão Bonaparte. Mas esse é um personagem, né, que terá também uma aula exclusiva, né? Teremos a Era Napoleônica, né? A partir de 1803, iniciam-se, né, as guerras conhecidas como guerras napoleônicas, pautado, né, naqueles ideais da Revolução Francesa, e uma das guerras mais famosas, né, mais conhecidas da história, né, as guerras napoleônicas. Assim, então, surge esse personagem interessantíssimo, né, para a história do mundo, Napoleão Bonaparte.
Só trazendo aqui também um pouco do... Eu mencionei que em 1789, né, coincidência com a Confidência Mineira aqui, lembrando que esse movimento, o iluminismo, né, lembram-se do século XVIII ali, ele acaba influenciando também esse momento, né, esse movimento que a burguesia plantou, né, tentou difundir ali. Foi um impulso, na verdade, né, para a própria Revolução, né, já que os pensadores do iluminismo realizavam críticas, né, contra o poder absoluto, contra a forma em que o mercantilismo estava estabelecido, contra a própria igreja, né? Então, nessa trama aí, né, essa trama entre igreja, Estado e poder absoluto, né, os monarcas absolutistas, foram duramente criticados pelos iluministas. Então, mais uma vez, o iluminismo influenciando revoluções, né, como aconteceu aqui no Brasil também, nesse mesmo período. Galera, então é isso. Esses foram os aspectos que procuramos trazer à tona, né, alguns aspectos importantes sobre a Revolução Francesa. É aquele esquema de você ter o início, esquema básico, mas importante, né? Início, contexto, causas, o desenrolar e as consequências. Isso, logicamente, tem uma amplitude enorme, mas a gente procura trazer os fatos mais relevantes, né, para efeito de podermos dar conta de todas as fases, as nuances, as características de determinado fato, nesse caso a Revolução Francesa. Então, espero que vocês possam, se preciso, revejam a aula, contextualizem e conectem com alguns outros momentos, né, cronologicamente compatíveis ali, né? Bem, por hoje é só. Nos encontramos na próxima aula, com toda certeza. Grande abraço e até a próxima. Valeu!